O caso de hoje é uma sugestão dos inscritos e fala sobre o inesperado destino de uma menina de apenas 14 anos, youtuber, que teve os seus sonhos interrompidos quando voltava de um evento. Esse roteiro é baseado em vídeos, textos e entrevistas sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, nem de forma alguma de desrespeitar a vítima ou seus familiares. Desde já pedimos que deixe o seu like no vídeo e que compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam o canal. Hoje vamos falar do caso Isabelle Cristine. Essa história teve início em 2018 lá em Pontal do Paraná, no Paraná, uma pequena cidade que até 95 fazia parte de Paranaguá e que, de acordo com estimativas do IBGE de 2018, tinha pouco mais de 26 mil habitantes. Mas a pessoa que é o foco principal da história, Isabelle Cristine, não é de lá, e sim estava na cidade a trabalho. Isa, como era mais conhecida devido ao seu canal no YouTube, que se chama Isa Top Show, tinha viajado para fazer uma entrevista em um evento que era um dos vídeos que ela mais postava e que mais eram assistidos. A Isabelle Cristine disse já em entrevistas que nasceu em Curitiba e era uma menina que desde muito pequena era bastante meiga, comunicativa, que sorria o tempo todo, muito esperta, considerada muito bonita e que com pouca idade já tinha grandes sonhos. Bastante apegada aos pais e ao irmão, ela conseguiu na família o apoio para começar a sua carreira. A sua mãe conta que nos seus primeiros anos, a Isa já tinha o sonho de ser modelo. Uma das suas brincadeiras preferidas era desfilar pela casa usando salto e maquiagem, e sempre pedia para que seus pais, Rosânia e Sérgio, que a inscrevessem em concursos de modelo mirim. Quando ela tinha então 5 anos de idade, os seus pais, vendo que a filha realmente gostava de desfiles e queria ter esse tipo de trabalho, além disso demonstrava ter talento e desenvoltura, decidiram que ela poderia então participar do seu primeiro concurso, que era o concurso Manequim do Litoral em Paranaguá, cidade em que moravam. E para surpresa da sua família e felicidade dela, mesmo sendo o primeiro concurso que ela participava, a menina ganhou. E foi aí que ela se sentiu ainda mais motivada a participar de mais concursos do tipo. Os seus pais, atentos sempre na criação da Isa, entenderam que se isso a fazia feliz, não tinha por que negar. A única condição que eles estipularam era que ela tirasse boas notas na escola, mostrando que a sua carreira, que estava começando, não atrapalharia na sua educação. A menina continuou sem ter problemas na escola e cada vez mais empenhada em construir uma carreira. A sua mãe mesmo diz em uma entrevista que mesmo que a Isa tivesse pouca idade, estranhamente ela parecia uma mente de mulher adulta presa dentro de uma criança, porque ela tinha total noção de cada passo que ela precisava alcançar para chegar nos seus objetivos, participando de vários concursos. Aos 7 anos ela já tinha mais de 5 faixas conquistadas em concursos de beleza, já estava modelando para marcas fora do país e também já estreava como atriz em pequenas produções. Entre 2013 e 2014 ela já tinha feito mais de 50 comerciais, já tinha feito 57 desfiles e venceu diversos concursos de beleza, já tinha mais de 15 títulos do tipo. Além de continuar estudando regularmente, ainda fazia curso de inglês, teatro e violão, tudo para se tornar uma artista mais completa possível. Ela chegou inclusive, segundo matérias, a ser cogitada para participar da versão brasileira da novela Carrossel, mas na época em que as gravações ocorreriam, ela ainda não tinha terminado o curso de teatro. Em 2015, a Isabelle passou então a demonstrar interesse em outra área que também tinha muito a ver com ela. Além de continuar com os concursos de beleza, desfiles e todo o trabalho de modelo, ela queria também ser jornalista e teve a ideia de passar a gravar vídeos de entrevistas com personalidades que visitavam a cidade para realizarem shows. Nesse ponto, a Isa já era bastante conhecida localmente, principalmente,
noite e uma das empresas que organizava shows pela cidade decidiu dar a ela uma oportunidade para que ela tivesse acesso aos bastidores do evento para que então conseguisse gravar algumas entrevistas. Por consequência, esse trabalho que ela realizaria com os artistas seria postado no YouTube, e daí veio a ideia de ela criar o canal especialmente para que ela mostrasse todo esse seu potencial. Ela e a sua família então decidiram que o melhor nome seria Isa Top Show, onde a sua mãe conta que top era uma palavra que na época era muito usada entre a família e show era porque a Isabelle era um show. A família então fez mais um investimento na menina, adquirindo câmera, microfone, luzes, tudo o que ela precisava para realizar as suas produções, e ao longo da vida ela meio que formou uma equipe somando família e profissionais. Ela tinha o fotógrafo que ela sempre gostava de trabalhar, tinha uma agência que cuidava dos anúncios que ela aparecia. A família, claro, sempre fez questão de acompanhar de perto e ter certeza de que quem estava próximo da menina era realmente profissional e que não iriam de alguma forma frustrar os sonhos dela e que sempre proporcionassem um ambiente seguro para que ela trabalhasse. Em 2016, os seus vídeos começaram então a ser postados e além das entrevistas, ela também falava sobre o seu dia a dia, além de conteúdo sobre beleza e moda. Cada vez mais conhecida no meio, o canal ajudou com que mais gente visse que a menina já realizava algo profissional e que tinha muito talento para isso. Assim, então, ela passou a ser convidada para alguns eventos para então entrevistar os artistas, como MC Lan, Nayara Azevedo, Lucas Luco, Zezé de Camargo Luciano, entre outros, e obviamente também foi acumulando mais fãs conforme o canal dela crescia. Foi nessa época também que Isa começou a guardar parte do dinheiro que ganhava para pagar a sua sonhada faculdade de jornalismo. Sabendo então toda essa trajetória da Isa, que estava cada vez mais perto de realizar todos os seus objetivos, podemos contar o que aconteceu no fatídico dia em que essa história de sucesso foi interrompida. Como há várias matérias sobre esse dia em específico e como cada parte conta da sua forma o que aconteceu, nós também vamos contar o que cada um diz que são os fatos. Em 14 de fevereiro de 2018, a Isa estava muito animada para gravar mais um vídeo, que nesse caso seria mais uma das suas entrevistas com músicos e artistas no geral. A sua mãe diz que, sempre sorrindo, a menina horas antes do evento se arrumou, se maquiou e ao sair do quarto disse que se sentia muito bonita aquele dia. Ela estava muito inspirada e radiante, segundo a sua mãe. Porém, no mesmo dia a mãe diz que uma coisa chamou a atenção dela. A Isabela pela manhã tinha contado sobre um pesadelo que ela teve naquela noite. Ela disse que sonhou com alguém correndo atrás dela com uma arma. Nesse dia fazia muito calor e, meio que assustada com essa história do pesadelo, a sua mãe ainda comentou se era melhor talvez ficar em casa, já que o local provavelmente onde aconteceria o show estaria ainda mais quente, tanto a menina quanto ela poderiam passar mal. Não é dito se há algum problema de saúde com relação a isso, mas em uma entrevista a dona Rosânia disse que estava se sentindo muito inchada pelo calor, mas que se era importante para a menina ir ao evento, como ela sempre apoiou os sonhos e a carreira da Isabelle, elas iriam. A Isa, então acompanhada dos pais, foi ao evento de carro que era conduzido por um motorista que, além de amigo da família, era o senhor que na maioria das vezes a levava para os seus trabalhos. Estava no carro também o filho desse motorista. Lá ela teve a oportunidade de fazer a sua entrevista, correu tudo bem. Quando o evento terminou, então todos voltariam para casa. Esse evento tinha acontecido em Pontal do Paraná, que era a cidade vizinha de onde ela morava, que era Paranaguá. Para fazer o trajeto para casa, eles precisavam então passar pela PR-412, que é uma das vias principais que se tem por ali e que dá acesso aos balneários da região, local também bastante visitado por turistas que costumavam alugar casas que ficam próximas da praia. E desse momento em diante, há duas versões sobre o que teria acontecido. Uma então contada pela família e motorista de Isabelle e outra contada pelo outro lado. Tanto o motorista, que é um senhor chamado Herbert, quanto a mãe da menina contam que em um determinado momento no trajeto de volta, o carro deles foi fechado por um outro carro de forma completamente inesperada.
O Herbert diz em entrevista que o carro, apesar de não estar em alta velocidade, para fazer uma conversão, ou seja, para virar uma esquina à sua direita, teve que passar pela frente dele. E no momento em que isso aconteceu, o Herbert acabou perdendo por uns instantes o controle do carro, que acabou saindo em parte da pista que ele seguia. Para retomar a sua direção, ele parou o carro, verificou se estava tudo bem com todo mundo, tanto a Isabelle quanto os seus pais e o filho dele. Enquanto isso, o outro carro também havia parado e alguns estouros foram ouvidos. Em seguida, o outro carro continuou a sua direção e dentro do carro onde a Isa estava, a sua mãe começou a dizer que a menina havia desmaiado. Nesse momento, com todo mundo achando que tudo não tinha passado de um susto, a Rosânia, a mãe, percebeu que Isabelle estava sangrando. Ela tinha sido ferida na cabeça. Ela foi rapidamente levada para um hospital, mas não resistiu e infelizmente faleceu. Os estouros que eles tinham ouvido eram na verdade tiros que tinham sido disparados por alguém no outro carro. No momento em que eles chegaram no hospital, a polícia já tinha sido avisada. Há matérias que contam que pouco depois do ocorrido, a própria polícia foi quem ajudou a família com essa questão de chegar até o hospital. E uma operação de busca foi feita na região também para tentar descobrir quem tinha sido o autor dos disparos contra o carro onde estava a Isa. Não há muitos detalhes sobre como ocorreu essa operação de busca, se a família e o Herbert souberam descrever o carro como modelo, algo que facilitasse a sua identificação. Porém, é dito que no mesmo dia, já que tudo aconteceu durante a madrugada, quando foi pela manhã entre 9 e 11 horas, os suspeitos já haviam sido identificados e levados para a delegacia pela polícia. Eles eram o condutor do outro carro e o irmão dele que também estava lá, Cleverson e Everton Vargas. Havia também outras pessoas no carro, que seria a esposa de um deles e algumas crianças. Na delegacia, então, eles contaram a versão deles sobre o que realmente teria acontecido. Segundo os dois, eles estavam voltando para casa depois de irem a uma lanchonete com a sua família e em determinado momento da viagem viram um outro carro, que era onde estava a Isa, que acabou os ultrapassando pela direita em alta velocidade. Quando esse carro passou por eles, ele teria feito uma virada brusca, comumente chamada de cavalo de pau, e em seguida retornou parando próximo a eles. A partir disso, os dois irmãos acharam que aquilo era uma tentativa de assalto. E foi aí que um deles, no caso, o Everton, sacou a sua arma e ainda segundo ele teria atirado para cima para espantar quem ele achava serem criminosos tentando roubá-los. Ele ainda falou que eles pararam o carro porque na verdade o Cleverson deixou o carro desligar porque ele estava em pânico. E o Cleverson, que dirigiu o carro, afirmou também que nem sabia que o seu irmão estava armado naquele momento. Ou seja, um lado acabou acusando o outro de ter sido um momento onde alguém fez uma conversão, uma direção perigosa que desencadeou todos os fatos seguintes. Mas em nenhum momento um carro bateu no outro e nem houve nenhum tipo de discussão ou briga de trânsito como na época chegou a ser noticiado. Prosseguindo, os dois irmãos no dia seguinte tiveram a prisão preventiva decretada. Foi verificado que a arma que pertencia a um deles era registrada, mas nenhum deles tinha porte de arma, ou seja, em nenhum momento eles estavam autorizados a andar armados por aí. A Isabelle foi enterrada 2 dias depois do ocorrido e teve os seus órgãos e cabelos doados, conforme desejo que a menina já tinha manifestado à sua família. Durante a investigação, segundo matérias, a polícia teve acesso a imagens das câmeras de segurança da lanchonete onde os irmãos acusados estiveram e foi comprovado que eles teriam consumido bebida alcoólica identificada através da comanda do estabelecimento, a nota que eles pagaram. Quando foi no dia 22, uma semana depois do ocorrido, uma reconstituição do caso foi feita. E para o delegado responsável Miguel Stadler, sem dúvidas, os disparos foram em direção ao veículo onde estava a Isabelle e não para o alto, como o atirador havia informado. Muito embora apenas um dos disparos tenha atingido o carro e foi esse exatamente que acertou a Isabelle.
No dia seguinte, os irmãos Everton e Cleverson Vargas foram indiciados então pela Polícia Civil por homicídio qualificado por motivo fútil ou torpe. A delegada Vanessa Alice, responsável pelas investigações, considerou no inquérito que não havia indícios de ter ocorrido qualquer tipo de ameaça do motorista que conduzia o carro com a Isabelle, como Everton tinha alegado. Ela também citou que, apesar de ter dito não ter antecedentes criminais, o Everton já possui 2 passagens pela polícia, uma por circular em carro com alerta de roubo e outra por briga envolvendo arma de fogo. Os dois então permaneceram presos até que em dezembro de 2018 uma decisão trouxe o caso aos noticiários novamente. Um dos irmãos acusados foi solto, no caso o Cleverson, que era quem dirigia o carro. Isso porque a justiça entendeu que, apesar de ele estar dirigindo o veículo embriagado, não há como provar que ele parou o carro de propósito perto do carro da Isabelle e não há como provar que ele sabia que o seu irmão estava armado. Então, ele não permaneceu na cadeia, apesar de não poder sair da cidade em que mora e ter que comparecer mensalmente na delegacia e ainda continuar respondendo pelo crime de embriaguez ao volante. Já o Everton, autor confesso dos disparos, que também disse que tinha consumido bebida alcoólica minutos antes, tudo registrado em depoimento, ficou preso até janeiro de 2021, em prisão preventiva. Era para nessa data, janeiro de 2021, ter sido marcada a data do julgamento dele. Porém, o juiz na ocasião decidiu não marcar essa data porque a sala onde acontecem os julgamentos do Tribunal do Júri não atende aos protocolos sanitários que devem ser seguidos na quarentena. Além disso, a justiça acabou convertendo a prisão preventiva do Everton em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Assim que julgado, se condenado, o Everton Vargas responderá então por homicídio qualificado por motivo torpe e porte ilegal de arma. No entanto, as 2 partes permanecem aguardando que seja marcada a data do julgamento. A família da Isa mantém o canal dela no ar, onde postaram o vídeo que ela tinha gravado no dia em que tudo ocorreu, assim como outros que ela ainda não tinha postado na ocasião. Além de mensagens sobre o caso e vídeos de artistas pedindo justiça. No dia em que ela completaria 15 anos, foi inaugurada uma ONG de proteção a cães de rua em Paranaguá chamada Doar Amor, Instituto Isabelle Cristine. Comente se você se lembra desse caso, se mora na cidade ou morava na época, pode dizer algum detalhe que eu acabei não falando e pode também sugerir outros temas para trazermos ao canal. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.